Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica está a viver um ano da fé, na ocasião em que assinala 50 anos do Concílio Vaticano II. Projetos que determinam a história, tanto de comunidades locais como das grandes celebrações no Vaticano, a merecer agora a análise da jornalista da Rádio Renascença, Aura Miguel, hoje convidada do programa Eclésia. Muito boa tarde. Olá. E obrigado por estar neste programa. Ora, perguntava antes de mais de que forma é que podemos perspectivar o pontificado de Bento XVI neste ano 2013? O fio condutor de 2013 é claramente o ano da fé e que já está em grande atividade, digamos assim, desde que iniciou no dia 11 de outubro. E tem como horizonte a atualidade da fé vivida com esta preocupação da presença no mundo. Tanto que há 50 anos o Concílio Vaticano II foi exatamente com essa preocupação de como é que se vive e propõe a fé aos homens contemporâneos, e o que Bento XVI nos propõe é ter o Concílio Vaticano II, os documentos e também o Catecismo da Igreja Católica, que também se celebra 20 anos, como base, é? Base e o desafio do viver agora contemporaneamente. Será essa a forma, enfim, ideal e até adequada para os tempos que vivemos, de atualizar o Concílio Vaticano II? É muito interessante a modalidade que o Papa propõe, porque ele, desde que foi eleito, demonstrou isso, uma preocupação de como há uma certa cansaço da fé, uma rotina instalada, sobretudo no setor dos cristãos, que já são cristãos há muito tempo, neste sentido, né? Toda uma zona, nomeadamente no Ocidente, chamada velha cristandade. E, portanto, há muitos vícios, como em tudo acontece, aliás, há muitos vícios que as pessoas já consideram como adquirida a fé, e o Papa demonstra que não, quer dizer, preocupa-se porque verifica que não, quer dizer, e uma das consequências é todo um reflexo de uma vida cristã que se devia perceber que era cristã e que cede perante as pressões do mundo e dos desafios contemporâneos e, portanto, aliás, ele disse-o também em Portugal, ainda antes da convocação do Ano da Fé, e usou essa mesma fórmula quando foi na homilia do Terreiro do Paço para anunciar o Ano da Fé, no documento A Porta da Fé, em que nós estamos mais preocupados muitas vezes com as consequências da fé do que com a fé propriamente dita, dando por adquirido que a fé existe, o que é cada vez mais ilusório. Ora, nessa base é que se constrói agora, que o Papa propôs, nós vivermos o Ano da Fé, inclusivamente todos os documentos. Portanto, o risco é, eu já sei, tipo, a fé já cá canta, a fé já está adquirida. Está? Perguntou o Papa. Então vamos lá ver se está, porque se a fé... E ele vai medir as consequências e ele tem afirmação. Vindo a denunciar sistematicamente, sobretudo desde o Ano da Fé, desde que iniciou o Ano da Fé, quer nas catequeses das quartas-feiras, quer nos discursos que faz, como isso de facto não está nada adquirido a fé. E uma das consequências mais evidentes é a chamada ditadura do relativismo, a expressão é dele. Desde os primeiros discursos. Exato, ainda antes de ser eleito, foi quando os cardeais entraram para o conclave, ele fez a famosa homilia onde dizia que vivemos numa ditadura do relativismo porque as pessoas vivem ao sabor do que está a dar, no fundo. E isso também se calhar no âmbito da fé, não é? No âmbito da fé, ele não estava a falar posto fora da Igreja, dentro da Igreja. Portanto, é uma doença. É uma doença que o Papa considera que é preciso atacar e está a apresentar modalidades, instrumentos para tratar dessa doença. A começar por reforçar a relação pessoal com Cristo. Portanto, a fé alimenta-se de uma relação pessoal. E essa relação pessoal às vezes é descuidada, é como em tudo, como numa relação de amizade, como na família, como se a pessoa não cuida dessa relação, acaba por murchar e morrer. O mesmo se passa com a fé e, portanto, esta preocupação do Papa, sistematicamente, então as catequeses de quarta-feira são momentos fantásticos que devemos absolutamente ler e estudar porque são perspectivas novas e frescas de falar nesta importância da relação da fé com Cristo de uma maneira que eu acho que é bastante inovadora. E é tudo da autoria do próprio Papa Bento XVI, todos esses textos? Eu acho que é. Eu acho que porque são de tal maneira... desarmam pela lucidez. Por exemplo, uma das catequeses, que aliás é muito curioso, porque estas catequeses, desde o Ano da Fé, que termina só em novembro, têm título. Portanto, eu tenho para mim, ninguém me disse, mas se nós formos agora ao site do Vaticano, cada catequese de quarta-feira tem um título, portanto é como um capítulo. Dizia-se que neste Ano da Fé, muito provavelmente, poderá vir a sair uma encíclica sobre a fé. Se não sair, aquilo já será um belo documento. Precisa de uma nova organização. Por exemplo, uma das catequeses é sobre o desejo.
sobre o desejo e a inquietação, sobre tomar a sério a inquietação do coração. E o Papa dedica toda uma catequese a dizer devia haver uma pedagogia do desejo. Nós andamos todos amorfos, acomodados, rotineiros. Então, vamos tomar a sério o desejo. Mas não é para o cancelar ou sufocar, que é a tentação das... Não, é o contrário, é tomá-lo a sério. É nunca... portanto, aprofundar esta inquietação de coração, na qual eu quero sempre mais. Eu quero sempre mais. E, em última análise, ele também cita Santo Agostinho, não é? O nosso coração está inquieto até, finalmente, só Deus é que o sacia. Mas eu acho que isso é o reflexo da própria maneira como Bento XVI vive a sua vocação de Papa, porque com esta idade, não é? Com esta idade, com esta complexão física que está assim, parece um bocadinho frágil, não é? Com a idade que tem, quase 86. Continuar com esta frescura de pensamento e também na maneira como ele propõe os temas das catequeses, eu acho que só é possível ele próprio estar a falar da sua experiência. Essa fragilidade física que o Papa, que é visível no Papa Bento XVI, podemos perceber que o apogeu deste pontificado já passou e que, enfim, os próximos anos serão mais reservados? Não sei, eu tenho a experiência deste ano que terminou, em que ele já estava nas vésperas de fazer 85, de completar 85 anos, não é? Porque ele completa agora 86, e meteu-se numa viagem ao México e a Cuba, cuja duração do voo direto Roma-León, no México, foi 14 horas. Quer dizer, qualquer um de nós ter-se num avião e fazer uma viagem 14 horas seguidas. De qualquer idade. É certo que se calhar no avião puseram lá uma cama e deram-lhe uma maneira, um conforto maior do que qualquer outro passageiro. Mas mesmo assim, quando aterramos, todos desfeitos, jornalistas, tudo a ansiar para ir para o hotel, o Papa tinha à espera o Presidente da República, houve discursos oficiais, paradas militares, e ele não descansou nada. Portanto, ele entrou em ação como chefe de Estado depois de 14 horas de voo seguidas. Vão perguntar, será que ele se vai poupar? Eu não acredito. Quer dizer, não acredito que ele se vai poupar. Tenho para mim que ele vai cumprir a sua tarefa até ao fim, certamente, mas ele não vai dizer, agora, por causa da minha saúde, agora desculpem lá, mas eu não vou ser um Papa tão ativo, vou ser um Papa para me poupar. Quer dizer, o objetivo do Papa não é poupar-se, portanto, eu acho que ele, claro... Em todo caso, já se reserva, por exemplo, nas grandes... para a Ásia, por exemplo, que era o normal de se esperar que o Papa fizesse uma viagem à Ásia, é mais complicado por causa dos fusos horários e o próprio clima. Sim, eu acho que o mais longe onde ele foi ao Líbano, e também, aí está, outra viagem difícil, não é? Que pouco mais de 100 quilómetros está a capital da Síria, e com todas as confusões também que existem no próprio Líbano, Hezbollah, etc. E o Papa foi ao Líbano, agora em setembro, portanto, e tem na agenda uma viagem para Rio de Janeiro, para a Jornada Mundial da Juventude. Será o momento alto deste ano, 2013, as Jornadas Mundiais da Juventude? Claramente, quer dizer, se o Papa for, se tiver saúde para ir, lá está. Quer dizer, é uma viagem que vai ser muito desgastante. Primeiro por causa da dimensão da viagem, não é? Uma vez mais. Mas, sobretudo, também porque vai se encontrar com milhares e milhares, sabe-se lá quantos, centenas de milhares de jovens, onde, quer dizer, é esse paradoxo, não é? Como é que o Papa, assim com a idade que tem, é catalisador de tantos milhares de jovens, como se viu agora em TZ, também, não é? E isso não é pela idade. Portanto, também pela experiência de João Paulo II e agora com isto, não é por causa da idade que o Papa é atrativo. Ele é atrativo por causa de Cristo, independentemente da idade e da saúde que tem. E nessa perspectiva, este Papa em concreto, que de início no seu pontificado causou alguma surpresa, está a acontecer uma transformação progressiva na opinião pública, tanto da eclesial como da sociedade? Sim, porque ele tinha esta fama de ser terrível e horrível, tipo o inquisidor dos tempos atuais. Sendo alemão, percebemos gradualmente como ele o caráter dele é mais tímido. Portanto, nós realmente passámos de um João Paulo II carismático e extrovertido para um Papa como é Bento XVI, muito mais velho, não é, quando foi eleito, e muito mais tímido. E, portanto, a reação foi nós recordarmos tudo o que se dizia dele e achar que ele ia ser terrível porque não era tão extrovertido.
E afinal, quem já o viu, aliás, os próprios portugueses reconheceram isso quando ele cá esteve. Eu acho que muitos dos portugueses mudaram a sua ideia sobre Bento XVI quando o viram cá, e nomeadamente até no Santuário de Fátima, que ele até pediu para levar o bebê ao Papa Móvel e por aí fora. E como é um Papa terno e doce. E também acho que do lado do Papa também tem havido um crescimento do ponto de vista humano. Transformação. Sim, porque ele próprio reconheceu na entrevista que deu ao Peter Sival, naquele livro A Luz do Mundo, que de certo modo ele foi ajudado a uma espécie de graça de Estado que o ajuda a tornar-se mais disponível. E de facto eu acho que vemos uma evolução. Muitos até quando o Papa fez 80 anos diziam que ele até parece que agora está mais novo. Não dizemos isso porque nós vemos um bocadinho frágil, não é? Às vezes percebe-se que ele tem medo de cair, que isso também acontece com a idade que tem. Mas, de certo modo, está mais doce, está mais com uma espécie de ternura que o envolve e que também que é uma docilidade que lhe vem também do mistério da vocação dele, que será ajudado também com umas graças especiais. Ao longo de todo o pontificado, e até em coerência com a atividade intelectual que enfim, caracterizou a sua vida, há uma sintonia, e essa sintonia achas que permanece também ao longo deste ano, até pela ocasião da celebração do Ano da Fé, será a oportunidade de afirmar essa coerência e a consequência que a fé deve ter, sem estar com meias palavras, com tal relativismo? Sim, ele tem o lema dele é colaborador da verdade, não é? E vê-se isso na vida dele. Eu acho que ele não tem como objetivo ser coerente, ele tem como objetivo propor essa coerência. Exato, crescer no amor a Cristo, quer dizer, ajudar as pessoas a viverem melhor. Quer dizer, a viverem melhor. Se a fé é uma coisa importante, então a proposta, a insistência dele é, que também ele dá o exemplo, é crescer nesse amor. Ele, quando foi eleito, pediu: rezem para que eu aprenda a amar sempre mais. A tal inquietação de nunca estar contente com o amor, que nunca se pode dizer que já chega. E portanto, nesse sentido, eu acho que isso gera criatividade. Portanto... E que oportunidades é que ele terá ao longo deste ano? Falámos, por exemplo, da Jornada Mundial da Juventude. Que outras oportunidades, que outros momentos terá para propor, de facto, essa convicção? Eu acho que, a mim parece-me que esta recente nomeação de 6 novos cardeais no consistório que ele presidiu há pouco tempo, enfim, são cardeais todos fora da Europa. Com esta consciência, nós sabemos pelas estatísticas que a fé está a decair nesta zona, não é? Mesmo, de maneira grave. Mas, ao contrário, está a subir, enfim, está a aumentar e é completamente viva a fé e cheia de vocações fora da Europa, nomeadamente na zona da Ásia. E, de facto, pela lista dos novos cardeais, temos Líbano, temos Filipinas, Índia e Nigéria. E, de facto, se nós olharmos para os conflitos e para os problemas, aí exatamente é onde muitos cristãos são perseguidos por causa da fé. Ora, quer dizer, a mim parece-me que, ainda que não saibamos agora identificar pontualmente por onde é que o Papa vai no próximo ano, sabemos que a atenção, a vigilância em que ele permanentemente está, o leva às vezes até a surpreender nas decisões que toma. Um dos momentos importantes vai ser agora o encontro que ele vai ter com o corpo diplomático, que é sempre no arranque do ano, e onde também às vezes ele mostra algumas preocupações, e tem insistido, por exemplo, nas regiões do mundo onde há mais preocupações, mas não é só a nível, digamos assim, da política diplomática vaticana, é a nível da fé. Muitas vezes ele surpreende com iniciativas que toma, sei lá, foi visitar a prisão, e já falou também desse... improvisadamente sobre isso. Foi visitar um sítio de idosos, que foi uma beleza. Quer dizer, às vezes, como ele próprio também diz, o bem é mais silencioso. E, portanto, não abre os noticiários, não chama tanta atenção. Mas aí é que verdadeiramente no silêncio é que se constrói mais. Portanto, eu acho que devemos estar atentos a esta vigilância criativa. E eles podem mostrar, nomeadamente a nomeação de cardeais do Oriente, da África, podem mostrar que há uma descentralização da Europa, do próprio Vaticano, no dinamismo da fé católica. Sim, no penúltimo consistório, naquele em que foi feito cardeal o Monsenhor Dom Manuel Monteiro de Castro,
Havia uma enorme predominância de europeus e italianos, foi mesmo criticado, até se dizia que, enfim, tinha sido outros conselheiros do Papa a meter os seus amigos, etc. Enfim, este género de mexeriquices que é normal. E, de facto, agora foi muito impressionante que eu acho que foi claramente um sinal do Papa a dizer não, isto está descompensado e, de facto, até é injusto, porque a realidade da fé, a vivacidade da fé... Eu vi a tomada de posse dos cardeais, digamos assim, foi dentro da Basílica de São Pedro. Bem, o entusiasmo dos fiéis que estavam presentes quando o seu cardeal foi receber das mãos do Papa o barreto cardinalício e o anel, foi uma coisa que eu tive no outro presente dos europeus, silêncio. Nestes, era uma festa, quer dizer, mostra que é mesmo aquilo tem mesmo a ver com a vida deles, tem a ver com a vida deles. Diz respeito à vida de cada um, eu ter um cardeal que o Papa chamou para o ajudar, portanto fico contente e mostro. Pronto, este desgaste da fé que se verifica no Ocidente é uma das coisas muito evidentes que eu acho que se refletiu agora, ao contrário, do lado positivo, no facto do Papa ter escolhido cardeais não europeus para os seus diretos colaboradores e assim para alargar o colégio cardinalício e compor, enfim, a constituição do próximo conclave. Outros factos que também desgastam, por certo, a própria fé, mas sobretudo a estrutura da hierarquia, são os casos de pedofilia, enfim, que vão continuando, infelizmente, a revelar-se alguns episódios, ou a conhecer-se, e a revelação também dos documentos secretos por parte do mordomo do Papa. Estes acontecimentos são fatores de fragilização? Quer dizer, são sobretudo de grande dor, com certeza, e de sofrimento para o próprio Papa. Quer dizer, ele já, quando era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, no caso da pedofilia, conseguiu avocar para a Congregação a capacidade de suspender imediatamente quem praticava esses crimes, quando até aí pertencia a cada bispo e, portanto, infelizmente se verificava tentar evitar o escândalo. E agora essa questão explodiu mesmo no pontificado dele, portanto foi mesmo um motivo, ele já o disse e redisse, e de facto como é abominável, como é que é possível sequer pensar num crime deste tipo praticado por uma pessoa que devia exatamente ser. As reações e as respostas foram as mais adequadas? Da parte de quem? Da parte do Vaticano? Quer dizer, da parte do Papa, absolutamente, isso não tenho uma dúvida. Agora, há sempre quer dizer, são questões tão delicadas que depois, a nível local, mas o Papa nisso é muito rigoroso. Aliás, começou mesmo quando foi aos Estados Unidos, as etapas fundamentais, que é a colaboração com a Justiça, a exigência na seleção dos candidatos e não haver, é mesmo tolerância zero para quem pratica. Portanto, quer dizer, mais do que isto. Agora, em relação ao Vatilix, chamado Vatilix, também foi, quer dizer, imagino que eu próprio penso que alguém em minha casa em quem eu confio, não é, que trabalha em minha casa e que me ajuda, que de repente vejo documentos meus publicados num livro e com imensas especulações. São documentos, de facto, de pessoas que escreviam ao Papa, alguns a fazer queixa. Portanto, é como se a sensação, porque eu li os documentos, não é? A sensação era como se eu estivesse sentada num confessionário a espiar o que é que a pessoa está a dizer ao confessor. Isso pode gerar um clima de desconfiança dentro da própria Cúria Romana? Já gerou? Alguma coisa aconteceu para isso, quer dizer, não é só, eu acho que não foi só o mordomo, a minha perspectiva não é só, quer dizer, eu acho que ele será um elo mais fraco, enfim, de uma cadeia. Agora, conflitos? Especulou-se alguns nomes, mas, enfim, eu acho que um dos sinais de que o Papa tentou resolver enfim, de certo modo, arrumar a casa de certo, tanto quanto possível, foi que o mordomo chegou ao apartamento pontifício por conselho de um Monsenhor Harvey, que agora foi feito cardeal, mas foi afastado e colocado na Basílica de São Paulo Extramuros, portanto, nomear para afastar. Fora do Vaticano. Portanto, nomeá-lo para uma coisa maior, para o pôr de lado, de certo modo. Esse saiu. E, portanto, a Casa Pontifícia é o organismo que logisticamente está mesmo por baixo do apartamento do Papa e que organiza as audiências, concede as entradas, enfim, é da parte mais ou menos organizativa, onde também, curiosamente, Monsenhor Stanislaw Dziwisz, que era secretário de João Paulo II, também era, mas ele era vice. E agora o Papa nomeou o seu secretário pessoal como o presidente, chefe da Casa Pontifícia. Portanto, substituiu o tal
que tinha sugerido o mordomo pelo seu direto secretário... Sou em quem mais confia, talvez. Em quem mais confia. Portanto, de certo modo, essa parte estará assegurada. Agora, eu acho que haverá sempre imenso, se calhar, alguns setores não gostam tanto deste Papa, mas também não vejo qual é o objetivo a favor da Igreja, porque foi uma situação muito triste, mas que também, uma vez mais, aí está, o Papa concedeu o perdão ao mordomo, indo pessoalmente visitá-lo nas vésperas de Natal, como sabemos, e enfim, perdoando-lhe a ele e ao seu colaborador, ao homem da informática. Esta entrevista era sobretudo para analisar o pontificado de Bento XVI, até pela, enfim, a jornalista Aura Miguel como vaticanista. Em todo caso, uma pergunta para uma resposta muito breve, porque o tempo já não o temos, sobre a Igreja Católica em Portugal. Ao longo deste ano, as sucessões episcopais ou mudanças de bispos poderão ser esses acontecimentos mais relevantes? Sim, claramente vamos ver o que é que acontece com a Patriarcado de Lisboa, não é? Esse é o grande enigma, a grande expectativa, porque, enfim, nós temos muitos desafios pela frente em Portugal, não é? E não foge à regra deste adormecimento da fé, eu acho. Independentemente de se organizarem muitas estratégias e estudos sobre como atualizar a pastoral, enfim, há outra coisa anterior, que é a questão da fé e da vivacidade da fé. E, portanto, enfim, nós queremos pastores que nos ajudem a aprofundar esta vivacidade da fé. Um deles, vamos esperar que este ano nos seja indicado qual é, sobretudo para Lisboa. E depois, enfim, eu acho que será muito interessante ver como é que depois toda a articulação da própria Conferência Episcopal se organizará em função do novo Patriarca. E cá estaremos para continuar a analisar e a dar notícia desses acontecimentos. Olá, Miguel, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar alguns acontecimentos que ficarão na história da Igreja e da sociedade no ano 2013. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.